Da bancada do PT, vereadora Rose Frigieri, da tribuna. Bom dia a quem nos acompanha em casa aqui, colegas vereadores e vereadoras. Eu tinha me inscrito para falar sobre um outro assunto que eu pretendo que ainda dê tempo, municipal, a respeito da Codeca, mas, enfim, eu me obrigo a fazer uma fala, vereadora Andressa, porque, sabe, está ficando fácil os debates aqui, quando as pessoas não têm compromisso com a verdade. Eu faço um debate muito tranquilo, porque eu digo palavras que todo mundo concorda, como, por exemplo, todo mundo tem que ter o mesmo direito. Óbvio, todo mundo tem que ter o mesmo direito. Como foi mais ou menos o meu debate aqui na casa, sobre... que até eu fico pensando se eu devia ter feito aquele debate, já que masculinicídio não existe, se eu deveria ter feito um debate, por exemplo, terra plana e terra redonda, talvez não deveria ter feito, mas fui com 15 minutos comprometida com a verdade. Aí os mesmos 15 minutos da pessoa que não tem o compromisso acaba sendo uma coisa injusta. E em vários momentos eu tenho vivido isso nessa casa. Ontem, na reunião da saúde ali, da Comissão da Saúde, as pessoas que não têm compromisso, é muito fácil fazer chavão e dizer coisas com pouca responsabilidade depois. Nós vamos mudar isso. Nós vamos estar juntos, nós mudamos isso quando a lei é federal, por exemplo. Eu jamais vou dizer isso, porque eu sei que vereador e vereadora não têm competência constitucional para fazer isso. Agora, eu acabo de ouvir mais um descompromisso com a verdade aqui na tribuna. Então, é fácil essa fala do vereador que me antecedeu, quando a gente sabe, e aqui, vereadores e vereadoras, eu sou oposição ao governo municipal, e a gente sabe que a gente não pode fazer leis inconstitucionais que mexem no orçamento sem ter previsão nos instrumentos. Este é o veto. Se o senhor não leu, vereador, não me atrapalhe. Eu não lhe atrapalhei na sua fala. Mas está me atrapalhando, está aqui do meu lado. Por favor, não, vereador Bortola. Não precisa me ouvir, só não me atrapalha. Por favor. Não estou falando para ti mesmo, estou falando para quem nos ouve. Porque quem não quer ouvir, não vai ouvir nunca. O veto alega exatamente isso. Vício de constitucionalidade, até porque, se nós fizermos qualquer projeto de lei aqui para o Executivo que mexa no orçamento sem previsão legal, com certeza o prefeito vetará. E ele está certo em vetar, porque nós sempre dissemos isso. Nós somos oposição responsável. Nós não entramos com um projeto sem indicar onde pode mudar, de onde vem o orçamento, etc, etc. Então, é muito fácil jogar palavras aos ventos, que eu concordo com todas elas. Eu fiz um projeto aqui falando do cordão do AVC, da estrela AVC. Então, eu quero dizer isso e quero dizer que os vereadores ou o vereador que discordou do veto do prefeito, do presidente, que faça um projeto igual aqui, faz parte da base, não é proibido o SUS entregar nos seus municípios, só não é obrigatório. Então, se o prefeito quiser bancar isso pelo SUS, ele pode fazer. Leve isso para o seu prefeito, vereador. Já que tem uma frente municipal que está fazendo esse debate, leve isso como proposta do município. Ou faça um projeto de lei aqui, propondo que o SUS de Caxias do Sul entregue esse cordão obrigatório. Quero ver o que vai acontecer com o município, se ele vai acatar ou não. Então, acho que responsabilidade é necessária e a gente não...
tem responsabilidade, enquanto vereador e vereadora, de falar o que nos compete. E não falar coisas, primeiro, além, né, do que não cabe ao poder. E outra coisa que eu ia falar um pouco sobre isso, que reafirmo aqui, a questão da violência contra a mulher não é da esquerda, da direita ou de quem for, e não é de homens e de mulheres, é um compromisso de toda a sociedade que pretende viver em paz, pretende uma sociedade sem violência para homens, mulheres, crianças, famílias e para a sociedade inteira. Então, nós não vamos cair neste joguinho de dizer que defender as mulheres é coisa de esquerda, porque eu sei que a direita, e tem muitos vereadores, vereadoras e pessoas que também defendem. E não vamos cair no joguinho de dizer que é homens contra mulheres, porque eu conheço vários homens, inclusive apoiadores de homens que não defendem, que vêm dizer para mim, não, nessa o vereador pisou na bola. Então, acho que isso tem que ficar claro. Eu não estou vendo o meu tempo aqui. Tá, então, eu gostaria de colocar um outro assunto, que era sobre o que eu iria falar, que é a respeito da Codeca. Pega ali, por favor, um papel que está na minha mesa ali. Eu vou pedir que me traga aqui um documento que eu acho que eu deixei ali. Não? Bom, a Codeca, gente, tem sofrido... nós estamos aqui, nós precisamos, enquanto órgão público, né, fiscalizar e tal. Eu, antes da diretora da Codeca sair ou ser trocada, nós fizemos um pedido de informação aqui na casa, foi aprovado, por maioria eu recebi o retorno da então diretora Maria de Lourdes, da Codeca. Agora, nós talvez precisamos refazer este pedido com as mesmas questões, porque o diretor que assumiu, ele não se comprometeu com aqueles compromissos e aquelas coisas que foram ditos no retorno da diretora. Inclusive, o que nós temos recebido de denúncias na Codeca? As pessoas são relocadas sem debate nenhum, não existe critérios de seleção para assumir as questões internas da Codeca, tem falta de transparência e de desvalorização, e tem excesso de desvalorização interna para os servidores, os funcionários, né, os trabalhadores da Codeca, e tem, inclusive, demissões sumárias por justa causa, e esta é a solidariedade que eu quero expressar aqui a uma servidora, né, que foi demitida e por justa causa, porque estava cumprindo seu dever de... enquanto membro da questão interna lá da Codeca, tipo uma comissão de funcionários, prestando esclarecimento para os demais funcionários da Codeca, ela fez sua função e ela foi demitida sumariamente. Então, quero aqui prestar solidariedade a essa funcionária, não vou citar o nome aqui, mas quero dizer que nós vamos tentar uma reunião com o diretor da Codeca, e se ele não se compromete com aquelas respostas que a diretora anterior a ele deu, nós faremos um outro movimento, porque eu entendo que quando um órgão público, mesmo que ele seja assumido por outra pessoa, que é do mesmo governo, ele tem sim que manter a continuidade e tem que se responsabilizar por que está acontecendo anterior a isso. E aqui eu quero dizer e fazer um elogio à diretora Maria de Lourdes, que sempre nos recebeu, na maioria das vezes acatou as demandas aqui e que respondeu de forma
favorável ao nosso pedido de informação. Então, era isso. Nós faremos esse movimento e eu volto a falar nisso, de preferência, de forma... Não sei se eu consigo lhe dar uma parte. Um segundo. Vereadora, sobre essa situação da funcionária desligada, como a senhora está tentando uma agenda com o presidente da CODECA, eu acho que a senhora deveria emitir a crítica depois da reunião com o presidente, porque a história não é bem essa que a senhora está falando, que ela não foi demitida porque ela estava apresentando os direitos dela ou reivindicando alguma coisa. Inclusive, para ter algumas informações em relação à antiga presidente da CODECA. Obrigado, vereadora. Tá bom. Então, nós faremos isso, vou conversar com ele, mas eu acredito, né, que as pessoas que têm a sua função enquanto colega de passar as coisas para os colegas não pode ser demitido, e ainda mais por justa causa. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose Frigeri. Encerrado o grande...